há muitos meus aqui, não todos. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está ativo, como nós vemos aqui no verso 12, pelo Espírito Santo enviado do céu. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E mediante a obra do Espírito Santo que ele faz, ele também, a partir do momento da conversão, ele, por meio da pregação do Evangelho, e é bom que a gente enfatize aqui, que pregar o Evangelho não é uma conquista humana. Pregar o Evangelho não é para elogios meramente humanos, mas é para que o Espírito de Deus, mediante a palavra santa, venha aplicar as verdades aos corações, aquilo que está aqui escrito. Não é para a vanglória do homem, porque se o Espírito de Deus não agir, irmãos, não haverá salvação, não haverá resultado algum. E às vezes só forçamos as coisas quando queremos salvar as pessoas, né? Às vezes nós queremos ser os salvadores. Vou lá em fulano, porque vou insistir com ele, vou pregar, vou fazer isso, vou jejuar por ele, vou orar. Meu irmão, se o Espírito Santo não convence o homem do pecado e da justiça e do juízo por meio da pregação da palavra, nós faremos qualquer outra coisa em vão. Porque a conversão é obra divina e não humana. Observem que a ideia de eleitos, eles são eleitos, mas segundo a vontade, a presciência de Deus, segundo os decretos eternos de Deus. Foi Deus quem escolheu, pela santificação do Espírito, Ele os separou. Então Deus é quem converte o homem, é quem salva o homem. Conversão de alguém é obra divina e não humana. A vida do cristão está sob a influência do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Lá em capítulo 4, verso 14, Pedro diz isso: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aquilo que nunca perde a beleza, aquilo que permanece imutável, o Espírito Santo de Deus permanece. Mas às vezes nós ficamos tão fracos diante de uma adversidade, né, irmãos? Pensamos até que estamos perdendo a salvação, será? Será que alguém aqui pensa assim, irmãos? Eu acho que eu estou perdendo a minha salvação. Fui tão fervoroso durante tanto tempo, fiz tanta coisa, mas olha o que é que eu estou fazendo? Nada. Estou estagnado, estou parado. Há momentos difíceis na nossa vida, irmãos. Há momentos que nós fraquejamos assim, como Pedro também fraquejou, como os discípulos. Mas a nossa vida, quando ela está sob a influência do Espírito Santo, nós somos reavivados primeiramente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é de fundamental importância para nós, porque quando nós estamos lendo a palavra, nós alimentamos a nossa alma, que às vezes está fragilizada. Quando nós lemos a palavra, o próprio Espírito aplica verdades ao nosso coração que às vezes nós estávamos esquecendo. Quando nós estamos lendo a palavra, Deus está ali nos dando discernimentos de coisas que nós não havíamos pensado. Quando nós estamos ouvindo a palavra, Deus está falando de uma maneira que às vezes nós não esperávamos, e Ele chama a nossa atenção, e Ele nos desperta ali, de maneira que vamos caminhar com santificação progressiva, a agradar a Deus, e não voltar mais a ser o que era. Porque aquela questão, 6 meses na igreja, 6 meses no mundo, não existe para um eleito.
O eleito de Deus, ele responde no momento que Deus desperta a sua mente pela palavra. Se você foi despertado pelo Evangelho e entendeu a sua salvação, você não voltará mais, porque o amor de Deus nos constrange a viver por amor a Ele a cada dia, e a nossa vida não é mais a coisa importante que nós pensávamos que era. Nós agora passaremos a ter um sentimento: forasteiros, estrangeiros, não tenho pátria aqui, a minha pátria é lá nos céus. Por isso Jesus disse: não guardem ou não armazenem para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem a consomem, o ladrão mina e rouba. Antes, guardai para vós tesouro nos céus, onde não acontece nenhuma dessas coisas. Nem traça, nem ferrugem, o ladrão não pode tocar. Ou seja, quando você está em Cristo, quando você é crente e convicto disso, pela fé operante que Cristo te deu, observem, você sabe que a beleza que nós temos por causa de Cristo, o Espírito Santo que está em nós, nunca perderá a sua beleza, nunca nos deixará sozinhos. Nós sofremos aflições, sofremos. Nós fraquejamos. Nós nos enraivecemos. Nós discutimos com as pessoas, mas o sentimento que vem depois é igual ao meu, tenho certeza disso. Aquele mal-estar, aquela insatisfação, não tem vontade de dormir, não dá vontade de se alimentar, a vontade que dá de você voltar atrás, e você deve fazer isso, pedir perdão. Olha, me perdoe. O crente, ele faz isso porque ele é santo. Ele não é santarrão, ele não é o santo melhor de todos, ele é santo na ideia de ele é separado por Deus. Ele presta serviço a Deus e o nome de Cristo é glorificado pela vida dele. E a beleza que Cristo deu a ele, que é o Espírito Santo, nunca sairá, porque ele veio para ficar, para nos conduzir, para nos dar discernimento. E para fechar esse momento aqui, meus irmãos, como nós podemos ver, a ação do Espírito de Deus no crente deve nos levar ao entendimento que já somos salvos por Cristo, ou seja, nós já desfrutamos da salvação eterna. Nós já desfrutamos da salvação eterna aqui nesse mundo. Abra comigo lá em 1 Pedro 1, verso 9. Pedro 1, verso 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Observem que os antigos, lá no Antigo Testamento, profetas e reis, sacerdotes, eles ensinaram, eles pregaram, eles pré-anunciaram a salvação. E eles deixaram bem claro, e se nós abrirmos lá no Salmo de número 65, verso 4, olha lá o que diz Davi sobre a bem-aventurança de ser salvo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. Quem escolhe? Deus. E aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Foi sobre essa salvação que os profetas falaram. E lá no verso 10, no capítulo 1, Pedro relembra isso para a igreja. Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro
vós outros destinada. Muitos estão crescendo, irmãos, na salvação, mas como uma criança recém-nascida. Qual é o remédio para isso? Capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós entramos aqui nessa noite e daqui a uns minutos sairemos. Como você entrou e como vai sair? Quais as perguntas que você pode fazer a si mesmo em relação à sua fé operante? Quais as perguntas você pode fazer a si mesmo quanto à sua santidade progressiva? A maneira com que você vive hoje diante de Deus, da igreja, da sociedade e onde você estiver. Quais as perguntas nós podemos fazer a nós mesmos? Como eu estou diante de Deus em santidade? Eu que fui eleito por Ele, eu que afirmo conhecer todos os pontos do calvinismo, eu que me destaco na sala de aula da EBD e que às vezes quero saber mais que meu professor. Pergunte para você mesmo: como você está em santidade progressiva? Como está a sua vida em pureza espiritual? Avalie a si mesmo agora. Pense sobre isso. Depois ore em casa. Ore em casa. Que você não seja soberbo quanto a isso. Mas quando chegar em casa, diga: Senhor, a minha falha é essa aqui, ó. E apresente a Deus. Deus perdoa pecados. Ele é o Deus de misericórdia. E a palavra misericórdia está sempre relacionada com a alegria que Deus tem em operar em seu povo a salvação. Louvado seja Deus, meus irmãos, pelas nossas vidas, pelos jovens que aqui estão, pelos pastores que aqui estão. Louvado seja Deus por nos conduzir por caminhos que nós mesmos não entendemos às vezes, mas são caminhos que agradam a Ele, são caminhos que nos separam do mundo, que nos afastam do mal. Louvado seja Deus por isso. Portanto, nesse momento eu quero orar com vocês, encerrando esse primeiro momento. Ó Senhor, Senhor da glória, quão necessitados nós somos de Ti diariamente. A nossa prática piedosa talvez não esteja tão bem, Senhor. Quero Te pedir perdão por todo o Teu povo, perdão pela minha própria vida, as falhas que temos cometido, mas eu faço isso, Senhor, mediante o sacrifício vicário de Cristo, confiante no que Ele já fez por nós. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo com discernimento, capacita-nos a caminhar com graça após graça. Dá-nos um coração mais piedoso, ensina-nos a ser misericordioso com os demais. Nos dá um coração mais pertinho de Ti, Senhor. Nos traz para mais perto de Ti. Tu podes fazer isso, Pai. Ajuda-nos, protege-nos como o Senhor tem feito. Nos distancia de toda sorte de mal, de pecado, principalmente os jovens que aqui estão, de pensamentos malignos, perversos, que não edificam. Enche-os do Teu Espírito, para que eles cantem a Ti com lábios puros, para que eles Te adorem com entendimento e com graça, que eles venham bendizer o Teu nome, com verdade, em santidade.
Em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.